Há uma sensação que se infiltra no corpo como um espinho invisível. Você sente que algo mudou, mas ninguém o diz. Respondem da mesma forma, sorriem da mesma forma, até te abraçam, mas há uma ausência que você não sabe como nomear. Você intui que o amor se foi, embora não te confirmem. E isso, essa intuição silenciosa, é uma das dores mais profundas que um ser humano pode viver. Não há manual para saber quando alguém deixou de te amar. Não há protocolo, nem alarme. Apenas sinais que doem mais pela sutileza do que pela clareza. E nesse desconcerto, a alma entra em estado de alerta, começa a buscar pistas, a reviver gestos, a reinterpretar silêncios. Torna-se detetive da própria ferida. Mas hoje não estamos aqui para especular. Estamos aqui para te falar com verdade. Porque o amor não se perde de repente. Ele se retira em passos, em gestos, em símbolos. E Corleone nos ensinou que o inconsciente se expressa primeiro através de símbolos. O que a boca cala, o comportamento revela. E o que o ego esconde, a sombra grita. Quando alguém perde o amor por você, não o anuncia, mas a alma sente. E há duas coisas que quase sempre essa pessoa fará primeiro. Dois sinais que não vêm do ódio, nem da raiva, mas da desconexão emocional que já não pode mais ser sustentada. Não são ataques, são atos de distância psíquica, e você precisa aprender a vê-los com clareza. Carl Jung nos deixou um ensinamento essencial. O que não se torna consciente se manifesta como destino. E muitas pessoas sofrem o abandono em câmera lenta porque não sabem ler os sinais inconscientes. Porque sua mente racional lhes repete que está tudo bem, mas seu corpo sabe que algo está se quebrando. Este vídeo não é para te vitimizar. É para te dar ferramentas. É para te devolver o poder que você perdeu enquanto esperava explicações que nunca chegaram. É para te ensinar a olhar sem medo o que você já intuía, mas que ninguém ousou te dizer com palavras claras. Vamos mergulhar juntos nos movimentos invisíveis que precedem uma perda emocional. Vamos decifrar as duas primeiras coisas que alguém faz quando começa a deixar de te amar. E não o faremos a partir do drama, mas da psicologia profunda. A partir da voz de Carl Jung, que sabia que a alma não mente, mesmo quando o ego se esforça para disfarçar. Se alguma vez você sentiu que estava com alguém que já não te amava, mas ainda não se ia, este vídeo é para você. Porque há algo mais doloroso que uma ruptura. O momento em que o outro já se foi por dentro, mas ainda está sentado ao seu lado. Você não precisa de mais provas. Precisa de compreensão. E isso é o que vamos te oferecer hoje. Compreensão profunda, valente, reveladora. Porque uma vez que você entende o que realmente está acontecendo, pode começar a se curar. Não porque o outro mude, mas porque você deixa de esperar o que já não pode voltar. O amor que se vai nem sempre leva à culpa. Às vezes, se vai porque já não pode sustentar uma relação construída sobre obrigação ou medo. E isso também faz parte do processo humano. Jung diria que, quando algo morre no externo, é porque uma parte interna está pedindo para evoluir. Este conteúdo não busca despertar rancor. Busca despertar clareza. Porque é a partir da clareza que nasce a verdadeira dignidade emocional. E só com dignidade você pode se reconstruir sem buscar culpados, sem se arrastar por respostas, sem ficar congelado esperando sinais que nunca chegam. Vamos caminhar por essa dor de frente. Não vamos adoçá-la. Vamos olhá-la nos olhos. Porque só o que se olha com consciência pode deixar de doer desde a sombra. Vamos nomear os sinais. Vamos explorar os comportamentos. Vamos traduzir o que o inconsciente está dizendo em voz baixa. Carl Jung nos mostrou que o amor não é apenas uma experiência emocional. É uma manifestação da alma em conexão. Quando essa conexão se rompe, a alma sabe. E embora a mente tente negar, o corpo começa a dar sinais. Você já o sentiu. E hoje vai aprender a decifrá-los.
Talvez o que mais doa não seja o outro ir embora, mas que o faça em silêncio. Que deixe de olhar como olhava, que fale de outra maneira, que te toque como se já não sentisse, que se transforme em um estranho que carrega seu nome nos lábios, mas já não no coração. Mas você não está aqui para ficar nessa dor. Você está aqui porque uma parte de você já está pronta para despertar, para soltar a espera, para deixar de mendigar afeto de quem já não tem amor para te dar. E para entender, a partir de Jung, que a perda também é um renascimento, se você souber usá-la como um espelho. Vamos falar das duas primeiras sinais, mas também vamos falar de você, do seu valor, do que você merece, de como reconstruir sua autoestima depois de ter sentido que já não era suficiente, porque você não deixou de ser valioso. O outro simplesmente deixou de vibrar na sua mesma frequência. E isso não é sua culpa. Neste vídeo, você vai descobrir que, quando alguém perde o amor por você, seu comportamento não te destrói, se você sabe quem você é. Porque, quando você está centrado no seu próprio eixo, já não precisa que o outro confirme o que você já sabe de si mesmo. Que você é digno de amor, de verdade e de respeito. Vamos tocar feridas. Vamos abrir perguntas. Mas não para te tornar mais frágil, mas para te tornar mais consciente. Porque a alma forte não é aquela que não sofre, mas aquela que sabe olhar a dor sem anestesias e ainda assim seguir caminhando com o coração erguido. O primeiro sinal pode doer, o segundo pode te quebrar. Mas, se você ficar até o final, vai entender que o amor que se vai não leva a sua essência, só leva a parte dele. E sua parte fica intacta, pronta para se transformar em algo mais profundo, mais real, mais livre. Carl Jung dizia que a alma tem seu próprio ciclo, que tudo o que se separa fora já estava se separando dentro. E hoje, com seus ensinamentos como farol, vamos acender uma luz onde antes só havia confusão. Se você sentiu que algo mudou naquela pessoa e ninguém te deu respostas, hoje você vai entender por quê. Se sentiu que o amor escorre entre suas mãos sem razão aparente, hoje você vai compreender o símbolo por trás desse vazio. E se está a ponto de soltar, mas não sabe como, este vídeo será o impulso que você precisava. Você não está sozinho, não está quebrado, não está exagerando. Você está sentindo com profundidade algo que muitos escolhem ignorar. Mas você não. Você está aqui. Você está desperto. Você está no caminho. E isso, embora não pareça agora, te devolverá uma versão de você que jamais voltará a mendigar amor. Fique até o final. Porque hoje não só você vai entender como começa o fim do amor em outra pessoa. Hoje você vai começar o início do amor próprio em você. Quando alguém começa a perder o amor por você, você não saberá pelo que diz, mas pelo que deixa de dizer. O silêncio emocional é um dos primeiros sinais, e Corleone o explicava de forma magistral. Quando a alma deixa de estar conectada com algo, a linguagem se torna oca, automática, sem alma. E essa é a primeira coisa que uma pessoa faz quando o amor começa a se apagar. Ela se desconecta emocionalmente na conversa. Antes, te perguntava como você se sentia. Agora, só responde com monossílabos. Antes, seus olhos paravam em você quando falava. Agora, te escuta como quem ouve uma notícia sem importância. Não é que esteja zangado, não é que não tenha tempo, é que sua alma já não está ali. E essa distância emocional, embora não se diga em voz alta, grita em cada pausa longa, cada aham vazio, cada olhar que já não te procura. Esse primeiro sinal nem sempre é óbvio porque estamos treinados para justificá-lo. Pensamos que está estressado, que está cansada, que tem muito na cabeça. E sim, pode ser que essas coisas sejam verdadeiras. Mas, quando o amor segue vivo, a conexão se sustenta mesmo no meio do caos. Quando o amor morre, o vínculo deixa de ser prioridade. Carl Jung dizia que o inconsciente busca se manifestar sempre.
E quando uma pessoa já não te ama, seu inconsciente começa a liberar gestos que denunciam essa desconexão. Já não há entusiasmo ao te ver. Já não há abertura ao te tocar. Já não há jogo, nem ternura, nem aquela curiosidade viva que caracteriza um coração comprometido. E aqui quero te convidar a um exercício breve. Feche os olhos, respire fundo e lembre como era essa pessoa quando você ainda sentia que ela te amava. Lembre de sua voz, suas palavras, sua energia. Agora pense em como ela é hoje. Nota uma mudança? Uma diferença de tom, de profundidade, de presença? Se sim, você não está imaginando coisas, está registrando o retiro da alma. A primeira coisa que alguém faz quando começa a deixar de te amar não é gritá-lo, nem brigar, nem admiti-lo. É apagar o fogo emocional das conversas. Te responde, mas não te compartilha. Te ouve, mas não te escuta. Fica, mas já não fica de verdade. Está como quem cumpre um contrato, não como quem habita um vínculo. E isso não significa que essa pessoa seja cruel. Significa que ela já não pode fingir por completo. Porque a alma, como ensinava Jung, tem uma ética mais profunda que o ego. Não pode sustentar o que já não vibra. Por isso, o corpo se afasta. Embora a mente diga que está tudo bem. A energia muda, embora os gestos não mudem. Às vezes, o mais doloroso não é o que alguém faz, mas o que deixa de fazer. E neste caso, o primeiro sinal é exatamente esse. Deixa de te habitar emocionalmente. Deixa de te encontrar. Deixa de entrar no seu mundo. E você sente, embora não saiba como explicar. Sente quando já não te olha como antes. Sente quando já não há profundidade. Sente quando tudo se torna transacional, mecânico, superficial. Jung afirmava que o inconsciente coletivo se manifesta em arquétipos. E um dos arquétipos mais dolorosos é o do ausente presente. Alguém que está com você fisicamente, mas cuja essência já partiu. Esse arquétipo gera confusão porque parece amor, mas não é. É presença vazia. É rotina sem alma. E isso, se você não compreende, pode te fazer acreditar que você fez algo errado. Por isso, a primeira coisa que alguém faz quando perde o amor por você é se desconectar emocionalmente. Não com ódio, não com drama, com uma espécie de vazio que cresce como uma fenda invisível. E sua tarefa, se você quer se curar, não é negá-la, é observá-la com dignidade. Porque ver a ausência com clareza é o primeiro passo para recuperar sua presença. A segunda coisa que alguém faz quando começa a perder o amor por você é ainda mais desconcertante que a primeira. Porque não se trata de algo que deixa de fazer, mas de algo que começa a fazer sem explicação lógica. Começa a criar distância emocional através da crítica, do julgamento sutil ou do desinteresse por suas emoções. Jung dizia que tudo o que reprimimos, projetamos. E quando o amor se apaga, a mente precisa justificar essa perda interna. Como? Desvalorizando, criticando, desconectando-se da empatia que antes fluía sem esforço. Não porque realmente te veja como menos, mas porque precisa acreditar que você mudou para poder ir embora sem se sentir culpado. Essa é a mecânica inconsciente mais devastadora. A pessoa começa a projetar sobre você seus próprios vazios, suas próprias contradições. Começa a te ver como um reflexo do que já não deseja sustentar. E sem perceber, constrói uma narrativa na qual você é o problema. Você está diferente, você já não a preenche. De repente, qualquer coisa que antes gostava em você, agora a incomoda. Sua forma de falar, sua risada, sua espontaneidade, sua sensibilidade. Tudo começa a passar por um filtro de julgamento que antes não existia. Não é ódio, é desconexão projetada. E sim, dói profundamente, porque você sente que estão te tirando valor sem motivo. A crítica que aparece nessa etapa não é aberta, mas disfarçada. Um comentário ácido, uma comparação desnecessária,
uma pergunta carregada de julgamento, uma falta de entusiasmo diante dos seus êxitos. E você sente isso como uma facada leve, constante, que te faz duvidar de si mesmo cada vez mais. Aqui é onde mais dano se produz à autoestima, porque no começo você não entende o que está acontecendo. E como não há uma explicação clara, você começa a se culpar, a acreditar que está fazendo algo errado, a se modificar, a se adaptar, a se reduzir, esperando recuperar o amor que já começou a ir embora. Mas você não pode recuperar algo que já foi desativado no inconsciente do outro. E Jung era claro a esse respeito. Quando uma relação se torna unilateral, quando apenas um sustenta o vínculo, a alma do outro já empreendeu a viagem para a sua individuação, longe de você. E resistir a isso só prolonga o sofrimento. Faça este segundo exercício. Pense nas últimas vezes que essa pessoa te fez sentir mal, sem razão clara. O que disse? Como você reagiu? Como terminou aquele momento? Se você nota que as críticas aumentaram e que suas emoções já não importam para ela, esse é o segundo sinal. Você não está imaginando coisas, está presenciando o processo inconsciente de sua desvinculação. Não é preciso demonizar quem faz isso. Muitas vezes, o faz sem saber, porque não aprendeu a ir embora com honestidade, porque não sabe fechar com clareza. Porque, como dizia Jung, o conflito interior sempre busca uma válvula de escape para o exterior. E se você está por perto, você se torna essa válvula. Mas você não está aqui para ser a tela de projeções de ninguém. Você está aqui para lembrar quem você é, para compreender que, quando alguém te critica constantemente, quando deixa de se emocionar com você, quando se afasta emocionalmente e justifica sua partida com seus defeitos, o que está fazendo é te confessar, sem palavras, que já não pode te amar como antes. O mais cruel dessa etapa não é a crítica, é o contraste. Porque você lembra perfeitamente como era antes, essa pessoa que te admirava, que te celebrava, que te abraçava com palavras. E agora, cada gesto parece mais uma auditoria do que uma demonstração de afeto. Isso desorienta profundamente. E se você não compreende isso a partir da psicologia profunda, pode te destruir. Carl Jung falava das etapas de desvinculação psíquica nos vínculos afetivos. Segundo sua visão, a alma precisa encontrar um motivo para se separar sem culpa. E muitas vezes, esse motivo não é real, é fabricado, construído. Não para machucar, mas para sobreviver internamente à ideia de deixar de amar alguém que não te fez nada de errado. Aí nasce a desvalorização, o julgamento, a frieza emocional. Porque quanto mais projeta sobre você o que não pode assumir de si mesmo, mais fácil é soltar sem se sentir uma má pessoa. Essa é uma defesa inconsciente, não é premeditada, mas isso não a torna menos dolorosa. E aqui vem outro ponto fundamental. Você não pode fazer nada para deter esse processo se ele já começou. Você não pode ser mais doce, mais interessante, mais paciente, mais compreensivo para recuperar o amor que o outro já deixou ir interiormente. Porque o amor verdadeiro não volta por pressão, só retorna quando há consciência. O erro mais comum nesse ponto é tentar ganhar de novo esse amor perdido. Tornar-se outra pessoa, ceder, fingir, forçar conversas. Mas isso só te fere mais, porque cada tentativa desesperada só confirma seu vazio. E Jung dizia que nada desperta mais escuridão na alma do que negar o próprio abandono. Faça este exercício com honestidade. Pegue um papel e escreva 2 colunas. Em uma, anote o que você recebe hoje dessa pessoa. Na outra, o que você ainda dá. E olhe para elas. Estão equilibradas? Ou você está sustentando sozinho um castelo que já não tem alicerces? A clareza não virá do outro. Virá da sua coragem de se olhar sem ilusões. Porque quando alguém solta emocionalmente, você só tem 2 caminhos: fingir que nada acontece e viver na ansiedade, ou aceitar o luto e começar seu renascimento.
E esse renascimento não é imediato. Não é bonito, mas é necessário. É seu direito emocional de se reconstruir. Jung acreditava que o sofrimento, quando enfrentado com lucidez, se torna um símbolo. E se você conseguir ver essa perda não como uma condenação, mas como uma transição de consciência, algo novo nascerá em você, algo mais digno, algo que já não suplica, que já não se arrasta, que já não precisa que o outro confirme seu valor. A desconexão emocional e a crítica sutil não são maldade, são linguagem inconsciente, são a alma dizendo: já não posso estar aqui. E você que está vendo este vídeo sabe disso, porque sentiu. E agora, finalmente, pode nomeá-lo com verdade. Aceitar que alguém já não te ama não é resignação, é consciência. E como dizia Carl Jung, a consciência cura o que a negação prolonga. Por isso, este vídeo não busca que você sofra mais, mas que finalmente entenda o que está acontecendo, para que deixe de buscar onde já não há e comece a se encontrar onde sempre esteve, em você. A desconexão emocional, esse primeiro sinal silencioso, rouba aos poucos sua voz. Você começa a falar menos, a compartilhar menos, a esperar menos. Sem perceber, começa a silenciar partes de você para não incomodar. Essa autocensura é letal para a sua autoestima. Porque, quando você se abandona para que o outro fique, você já começou a desaparecer. E quando aparece o segundo sinal, a crítica, o julgamento, a frieza emocional, você se torna o inimigo dentro de uma história que não escreveu. De repente, tudo o que você faz parece errado. E você se pergunta: o que eu fiz? Mas a pergunta correta não é essa. É: por que fico onde já não sou bem-vindo emocionalmente? Jung o explicava assim: quando o amor termina, se não há consciência, a psique se defende criando conflito. Não para machucar, mas para justificar a fuga. E você, se não compreende, pode acreditar que o problema é você. Mas o problema não é você. O problema é que você segue amando onde a alma do outro já não está. Não há redenção em ficar onde não há reciprocidade. Não há evolução em mendigar presença. Não há amor próprio em justificar a frieza alheia. A verdadeira cura começa quando você deixa de lutar pela versão de alguém que só existia quando a alma dela ainda estava com você. Faça agora um exercício introspectivo. Escreva uma carta para essa pessoa, mas não para enviá-la. Escreva-a a partir da sua verdade mais crua. Diga como se sentiu ao notar sua distância. Diga o quanto doeu ver que o olhar dela já não era o mesmo. E no final, diga que você já não vai se negar para que o outro se sinta confortável. Isso é amor próprio em sua forma mais pura. Quando alguém perde o amor por você, nem sempre vai embora de imediato. Às vezes, fica um tempo mais. Por medo, por costume, por não querer te machucar. Mas cada gesto ausente, cada palavra vazia, cada julgamento constante é uma despedida silenciosa. E você merece ouvir essa despedida com coragem. Porque uma coisa é perder alguém que você amava. Outra, muito diferente, é se perder no intento de reter quem já se foi. E isso é o que não vamos permitir hoje. Hoje vamos recuperar seu centro, seu poder, sua capacidade de amar sem desaparecer. Carl Jung nos lembrou que todo final é também um limiar. E se você está atravessando essa dor, não está à beira do abismo, está no início do seu retorno a si mesmo. Um retorno que começa quando você reconhece que esses dois sinais não eram casuais, eram a verdade disfarçada de rotina. A dor de ver que alguém fica fisicamente, mas se foi emocionalmente, é uma das feridas mais silenciosas e profundas que pode atravessar a alma. É viver com a sombra do amor. É compartilhar a cama com o eco do que foi. E isso, se não se nomeia, se torna uma ferida aberta que ninguém mais vê, mas que você carrega como um peso diário no peito. Carl Jung nos ensinou que não há maior traição do que a que fazemos a nós mesmos quando negamos o evidente, quando justificamos o injustificável.
quando chamamos de problemas de casal, o que na realidade é um abandono emocional sustentado no tempo. E você sabe disso, porque sentiu essa fenda crescer em cada conversa que já não te diz nada. Mas hoje você não está aqui para se resignar. Está aqui para compreender, para colocar palavras onde só havia angústia por meses ou até anos. Porque compreender o que acontece não te devolverá essa pessoa, mas pode te devolver a você. E esse é o único retorno que realmente importa agora. Os dois sinais dos quais falamos, o retiro emocional e a crítica constante, não são apenas comportamentos, são manifestações simbólicas do fim. São a forma como a alma do outro diz: estou indo embora, quando a boca ainda não pode confessá-lo. E você, a partir da sua consciência, tem o poder de vê-los, reconhecê-los e decidir. Porque o amor não se implora, não se exige, e quando desaparece, o mais amoroso que você pode fazer por si mesmo é não desaparecer com ele, é ficar com você. Embora o outro já tenha ido, embora já não olhe da mesma forma, embora já não te abrace com a mesma alma, faça desta etapa uma oportunidade de reencontro. Volte a fazer as coisas que te faziam sentir vivo. Cerque-se de pessoas que realmente te escutem com atenção. Volte ao seu corpo, ao seu silêncio, à sua história. Não para esquecer, mas para lembrar quem você era antes de acreditar que amar era sinônimo de suportar a ausência. Escreva um novo pacto consigo mesmo. Não voltarei a implorar afeto onde só há frio. Não voltarei a me vestir de medo para não incomodar. Não voltarei a chamar de amor o que é apenas costume disfarçado. Não voltarei a fingir que me basta uma migalha emocional quando tenho fome de verdade. Jung dizia que o verdadeiro amor começa quando você deixa de precisar que o outro te salve. E se essa perda dói tanto, é porque você se perdeu de si mesmo. Mas agora você sabe que pode se encontrar. E não a partir do rancor, mas da clareza, do limite, da dignidade emocional que floresce quando você escolhe não perseguir quem não quer ser alcançado. Hoje você pode começar de novo, não com outro, com você. Não para preencher o vazio, mas para entendê-lo. Não para se vingar, mas para se curar. Porque só quem se ama o suficiente para não insistir onde já não vibra, está realmente pronto para amar de novo. E se este vídeo te tocou profundamente, se colocou palavras onde só havia confusão, te convido a deixar nos comentários esta frase: o amor próprio começa onde termina meu autoabandono. Deixe-a escrita, é sua bandeira, é seu grito silencioso, é seu renascimento. Carl Jung entendia o amor como uma força de conexão arquetípica, algo que vai além da atração ou do vínculo romântico. Quando alguém começa a se desconectar emocionalmente de você, não está simplesmente se entediando ou mudando de gostos. Está atravessando um processo de separação simbólica da alma, um desprendimento que revela que o vínculo que os unia deixou de ser transformador. Em termos junguianos, o amor verdadeiro não se sustenta apenas a partir do eu consciente, mas da relação entre os inconscientes de ambos. Por isso, quando um dos dois começa a se retirar emocionalmente, embora diga que segue ali, o outro o percebe como um desajuste vibracional. Não é loucura, não é insegurança, é uma intuição psíquica profunda que o corpo registra mesmo antes que a mente. Esse retiro emocional que descrevemos antes, o primeiro sinal, corresponde a uma ruptura do ponte simbólica entre os mundos interiores de ambos. Jung o explicava com uma clareza contundente. Quando o vínculo deixa de ser uma via de individuação, a alma se retira para não estagnar. Ou seja, já não há expansão nesse amor, e o inconsciente o detecta muito antes que a razão o aceite. Freud, por sua parte, via nesses retiros afetivos uma manifestação de pulsões reprimidas. Dizia que, quando o desejo se desvincula do objeto amado, aparece na irritação, no julgamento ou na distância. A partir do seu marco, a libido muda de direção,
e o que antes era ternura, agora se torna uma mistura de culpa e defesa que se projeta sobre o outro. Jung foi além. Ele acreditava que, quando alguém deixa de te amar, nem sempre é porque você mudou, mas porque a imagem arquetípica que tinha de você colapsou. Já não te vê como o símbolo que ativava seu crescimento. E isso é algo que escapa ao controle consciente. Daí que, às vezes, o amor desapareça sem uma razão lógica. É a psique dizendo: este ciclo terminou. Viktor Frankl, por sua vez, sustentava que toda relação humana precisa de sentido para se sustentar. Quando o sentido se perde, a relação se torna opaca, sem vida. E muitas vezes, o desinteresse ou a crítica que emergem no outro não são maldade, mas sinais de que o sentido que unia já não está presente. Isso não te faz insuficiente. Só te mostra que vocês estão em caminhos que já não se entrelaçam. Alfred Adler enfatizava que todo ser humano age buscando compensar sua sensação de inferioridade. E às vezes, quando o amor se vai, o outro começa a te criticar como um modo de reafirmar seu poder, de ocultar sua sensação interna de impotência diante da mudança. É sua forma inconsciente de dizer: eu não estou indo embora porque estou falhando, mas porque você está falhando. E isso, embora injusto, é tristemente humano. Voltando a Jung, um dos conceitos mais importantes nesse processo é o de projeção. Quando alguém começa a perder o amor por você, começa a projetar em você tudo aquilo que não pode aceitar em si mesmo. O que antes admirava em você agora o incomoda, não porque você tenha mudado, mas porque seu olhar já não é amoroso, é defensivo. O amor, quando é saudável, nos faz espelho de luz. Mas quando começa a morrer, nos tornamos espelho de sombra para o outro. Ele já não vê sua essência, vê sua incomodidade. E então surgem os julgamentos, as distâncias, os atritos sem sentido. Não porque você seja menos, mas porque ele já não pode te olhar sem se enfrentar com sua própria incomodidade interna. Jung também nos presenteou com uma grande verdade. Não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente sua escuridão. Quando alguém se retira emocionalmente, está sendo confrontado por sua sombra, e se não está pronto para integrá-la, vai projetá-la sobre você. Vai precisar justificar sua fuga emocional, fazendo de você o culpado, embora você não seja. Por isso, quando você perceber que alguém começa a te tratar com desdém, com indiferença, com críticas disfarçadas de brincadeiras, lembre-se de que essa frieza não nasceu em você. Nasceu no interior dele, na sua falta de clareza, na sua incapacidade de assumir que já não está presente. E embora doa, entender isso a partir dessa perspectiva te liberta. O amor, na visão junguiana, é também um processo alquímico. E às vezes, essa alquimia se detém, se estagna, já não transforma. Quando isso ocorre, a alma precisa ir embora. E o faz mesmo antes que a pessoa o admita. Por isso dói tanto, porque a alma já se foi, mas o corpo ainda fica um tempo mais, por hábito, por pena, por não saber como partir. Sua tarefa não é evitar que isso aconteça. É compreendê-lo quando acontecer. É se honrar. É escolher não mendigar uma conexão que já não existe. Porque cada vez que você o faz, não só se abandona, também trai a parte de você que já sabia a verdade e te implorava para ouvi-la. Jung insistia: a ferida é o lugar por onde entra a luz. E se você está passando por essa perda, se está vendo esses sinais em sua relação, não está no fim, está no limiar. Porque agora que você pode nomear o que acontece, também pode começar o caminho de retorno à sua própria alma. Talvez você não possa evitar que alguém se vá emocionalmente, mas pode evitar ficar em um lugar onde já não pode florescer, onde suas palavras ricocheteiam, onde sua ternura é desperdiçada, onde sua energia é ignorada. Porque ficar ali não é amor, é uma forma lenta de desaparecer. Hoje, a partir dessa compreensão,
você pode voltar a se escolher. Não com raiva, mas com respeito. Não com orgulho, mas com sabedoria. Porque o que você perdeu fora pode ser o que você encontra dentro, se decidir se ouvir de verdade. Cláudia percebeu isso numa terça-feira. Não foi um grito, não foi uma traição, não foi uma porta batida. Foi algo mais sutil, mais perigoso, mais irreversível. Ele chegou em casa, deixou as chaves, a cumprimentou com um beijo morno e perguntou se ela já havia apagado a luz. Foi só isso. Nenhum "como você está", nenhum "senti sua falta". Apenas burocracia e silêncio. Naquela noite, jantaram juntos. Ele diante do celular, ela diante dos próprios pensamentos. Ela o olhava e não sabia em que momento ele se tornou um estranho com o mesmo rosto de sempre. Tentou fazer uma piada, mas ele não riu. Disse que algo não estava bem. Ele disse que estava cansado. E depois mudou de assunto, como quem tampa uma fuga de gás com fita adesiva. Estavam juntos há 4 anos. Não eram perfeitos, mas se cuidavam. Riam. Se procuravam. Ou pelo menos era o que ela pensava. O que ela não sabia era que o amor não se vai de repente. Escapa em silêncios. Escorre em rotinas. Se dilui em olhares vazios. E ele já não estava. Durante semanas, Cláudia tentou recuperá-lo sem saber que já o havia perdido. Cozinhou seus pratos favoritos. Usou o perfume que ele gostava. Propôs uma viagem. Escreveu uma mensagem longa numa madrugada em que não conseguia dormir. Ele a leu. Disse: "Obrigado por compartilhar." E dormiu. Esse foi o segundo golpe. Não porque tivesse sido cruel, mas porque foi indiferente. Essa indiferença dói mais que um grito, porque um grito, ao menos, confirma que o outro ainda sente algo. Mas, quando não há emoção, não há nada a salvar. Apenas cinzas frias sobre um colchão que já não lembra carícias. Ela começou a fazer listas mentais das vezes que ele havia mudado. Percebeu que fazia meses que ele não a abraçava sem que ela pedisse, que já não ficava olhando para ela quando falava, que respondia com frases curtas, que já não perguntava se ela estava bem, que já não notava se ela chorava em silêncio enquanto lavava os pratos. Confrontou-o numa tarde. Disse que o sentia distante. Ele, com o olhar fixo na televisão, disse: "Estou bem, é só o trabalho." E voltou ao jogo. Cláudia não soube o que doía mais, que ele mentisse ou que já não tentasse disfarçar. Começou a ler sobre relações, sobre distâncias afetivas, sobre desapego emocional. Ali encontrou um artigo que citava Carl Jung. Dizia: "O que você nega te submete, o que você aceita te transforma." Essa frase a queimou por dentro, porque ela soube, sem dúvida, que estava negando algo que já era evidente. Desde aquele dia, começou a observar sem justificar, a ouvir sem defendê-lo, a olhar sem se mentir. E então viu claramente, ele já não estava. Seu corpo ainda estava ali, mas sua alma havia feito as malas meses atrás. Só que Cláudia não quisera aceitar. Havia confundido sua permanência física com amor. E não era. O que veio depois foi pior. As críticas. Começaram a brotar como agulhas. "De novo você chegou tarde. Você sempre faz drama. Não entendo por que você leva isso a sério." Cada comentário era um tijolo a mais na muralha que o separava. Ela tentava ser compreensiva, mas ele não buscava compreensão. Buscava desculpas para justificar sua fuga emocional. Um dia, enquanto ela contava algo importante, ele olhou o celular. Não por urgência, por desinteresse. Ela ficou em silêncio esperando que ele reagisse. Ele não reagiu. E nesse gesto, Cláudia entendeu que não se pode falar com quem já não te escuta com a alma. Entendeu que já não estavam tendo conversas. Estavam trocando dados. Ela deixou de insistir. Não por orgulho, por dignidade. Deixou de escrever "bom dia". Deixou de perguntar como ele estava. Deixou de contar suas coisas. Não porque não o amasse, mas porque já não queria implorar uma presença que nunca mais voltou. Começou a escrever em um caderno. Cada dia, uma página.
Hoje ele também não me olhou. Hoje ele disse que eu exagero. Hoje eu disse que me sentia sozinha, e ele respondeu que estava muito ocupado. Esse caderno virou seu espelho. Ali ela escreveu o que sua voz não ousava dizer. Até que um dia ele escreveu: ele não me vê, não me ouve, não me sente. Estou me perdendo tentando reter quem já não me ama. Continuou lendo Jung. Compreendeu que quando o vínculo deixa de ser mútuo, o que continua é dependência, não amor. Que quando um segue dando e o outro só permanece por comodidade ou culpa, o que há é medo, não relação. E ela já não queria viver desde o medo. No dia em que decidiu falar com a alma, o fez sem reclamações. Olhou para ele e disse: sei que você já não está aqui. E aceitou. Não te culpo. Só quero que saiba que já não vou seguir esperando que você volte com a alma enquanto seu corpo dorme ao meu lado. Ele não soube o que dizer. Porque no fundo, sabia que era verdade. Que fazia tempo que estava mais com sua ausência do que com sua presença. Que queria ir embora, mas não sabia como. Que estava esperando que ela percebesse e o libertasse da culpa. Naquela noite, ele foi embora. Não com raiva, não com drama. Apenas com a mesma frieza com que havia se ido emocionalmente meses atrás. Cláudia não chorou. Não de imediato. Primeiro respirou. Sentiu um vazio estranho. Não de solidão, de espaço. Finalmente, um espaço onde voltar a se habitar. Os dias seguintes foram duros. O corpo ainda sentia falta dele. As rotinas ainda gritavam sua ausência. Mas a clareza era mais forte que a nostalgia, porque agora Cláudia não estava esperando. Estava despertando. Começou a sair sozinha, a caminhar sem destino, a escrever não sobre ele, mas sobre ela, sobre sua força, seu silêncio, sua dignidade. Cada palavra era um retorno, cada passo uma reconquista. Um mês depois, encontrou um papel esquecido na mesa, uma lista de compras escrita por ele. Pela primeira vez, não doeu. Olhou para ele com ternura. Pensou. Isso foi. E esteve bem. Mas agora começa o que sou sem mendigar amor. Fechou o caderno. Comprou outro novo. Na primeira página escreveu: hoje não precisei justificar minha existência. Hoje, finalmente, me pertenço. O que Cláudia viveu não foi simplesmente uma ruptura. Foi uma experiência de morte psíquica. O amor, quando se retira em silêncio, não só dói, confunde. Porque não há uma linha clara entre o ainda te amo e o já não posso estar contigo. Essa ambiguidade emocional é uma forma de gaslighting involuntário que muitas pessoas sofrem sem poder explicar com palavras. Cláudia enfrentou o que Jung chamava de perda simbólica da alma do outro. Seu parceiro seguia ali fisicamente, mas o vínculo já estava morto no inconsciente. O mais devastador não foi o abandono, mas que não houvesse um ato claro de despedida. Esse tipo de fim deixa a psique suspensa, sem luto legítimo, presa na fantasia de que tudo pode voltar a ser como antes. O primeiro sintoma foi a desconexão emocional. Ela falava e ele não escutava. Compartilhava e ele não respondia. Não porque não tivesse tempo, mas porque já não estava disponível psiquicamente. Isso, para Jung, representa a morte da ponte entre inconscientes. Quando essa ponte cai, já não há vínculo real, embora as rotinas sigam. Cláudia começou a sentir que tinha que se esforçar para que ele notasse sua existência. Esse esforço constante por ser vista é um sinal claro de que sua persona, o arquétipo que representa o eu adaptado socialmente, estava desalinhada do si mesmo. Sua verdadeira essência já não era reconhecida pelo outro, e, portanto, ela começou a se silenciar. O segundo sinal foi ainda mais claro: a crítica constante, mas não uma crítica direta, mas passiva, através da indiferença, do julgamento sutil, dos comentários que minavam sua autoestima. Nesse ponto, ele já estava projetando sua incomodidade interior sobre Cláudia,
fazendo-a carregar sua incapacidade de ser honesto consigo mesmo. A partir da teoria dos complexos junguianos, o comportamento dele pode ser entendido como uma manifestação de sua própria sombra. Ele não podia dizer, já não te amo. Então precisava justificar sua saída emocional, fazendo-a parecer responsável por sua frieza. Esse mecanismo defensivo o protegia da culpa, mas condenava Cláudia à incerteza. Cláudia, ao perceber tudo isso, entrou em um conflito interno entre sua intuição, que gritava "isso acabou", e seu eu esperançoso, que ainda acreditava que podia fazer algo para reviver o vínculo. Essa tensão é uma forma de dissonância psíquica que pode levar ao autoabandono. É o momento em que a alma se dobra para não perder o pouco que resta do outro. No entanto, quando Leo Jung começou a escrever em seu caderno, algo novo emergiu: a função transcendente. Esse é um processo no qual a consciência começa a dialogar com o inconsciente através do símbolo, da linguagem profunda, dos sonhos, do corpo. Cláudia já não estava reagindo, estava integrando. Seu despertar não foi imediato, mas foi autêntico. Ao ver que ele não a escutava, ela deixou de falar com ele e começou a falar consigo mesma. E nesse diálogo, começou o verdadeiro processo de individuação, o retorno ao centro de seu próprio ser. Jung afirmava que esse processo costuma começar com uma ruptura, com uma perda que obriga o eu a deixar de projetar e a voltar para dentro. A decisão de não insistir, de não brigar, de não gritar, foi um ato de sabedoria emocional. Não foi passividade, foi poder interior. Porque a verdadeira força aparece quando você escolhe não se arrastar por amor, mas se sustentar por dignidade. Isso marca o início do renascimento psicológico. Através da dor, Cláudia começou a reapropriar-se de sua energia psíquica. Já não a depositava na tentativa de recuperar quem não a escolhia. Essa energia voltou a ela na forma de escrita, de introspecção, de caminhadas solitárias. E como dizia Jung, a alma se cura quando volta a ocupar seu lugar no corpo. Ela deixou de se justificar, de se defender, de demonstrar que merecia ficar em uma relação que já não tinha alma. Essa é a ferida central de muitos: tentar convencer o outro de que ainda somos dignos de amor. Mas a verdade é que o amor não se demonstra quando se foi, se honra quando se deixa ir. Sua história é a de muitos, a de quem percebeu tarde que estava mendigando migalhas emocionais. Mas também é a história de quem soube dizer basta, de quem compreendeu que o abandono mais letal não é o que o outro comete, é o que se comete contra si mesmo para evitar que o outro vá embora. E quando deixou de justificar o silêncio, começou a ouvir sua própria voz. Quando deixou de insistir no olhar alheio, começou a se olhar por dentro. E nesse movimento interior, Cláudia se reencontrou com a mulher que já não precisava ser escolhida, porque já havia se escolhido. Essa é a vitória final. Não que ele volte, não que se arrependa, mas que você se reencontre com a versão de você que já não pede permissão para ser amada. Porque essa versão não depende do outro. Essa versão nasceu do fogo. E o fogo, quando não destrói, purifica. O que Cláudia viveu não foi apenas um luto pelo amor do outro. Foi a descoberta de seu próprio vazio. Porque quando alguém deixa de te amar, inevitavelmente você se enfrenta com uma pergunta que perfura a alma: por que não fui suficiente? Mas essa pergunta, embora humana, está mal formulada. O problema não foi que ela não fosse suficiente. O problema foi que ele já não soube ver o que antes amava. Essa cegueira emocional não tem a ver com o valor de Cláudia. Tem a ver com a etapa da alma dele. Jung diria que cada relação nos sustenta até certo ponto do caminho. E se não há crescimento interior, se um dos dois não quer olhar para dentro, a alma se retira, mesmo antes que a mente possa compreendê-lo. Por isso, Cláudia não devia fazer mais. Não devia lutar, convencer, provar. Porque quando a alma do outro se vai, a única coisa que pode te salvar é não ir atrás dela. Ficar com você, se ancorar em você, e a partir daí, deixar que a dor te mostre o que você ainda não quisera ver. Esse caderno que ela começou a escrever não era apenas uma ferramenta terapêutica. Era um ato sagrado de reconexão com sua verdade. Porque o que não se escreve, o que não se nomeia,
Siete patiasi casas meia se repete. E ela estava repetindo um padrão antigo. O de se calar para não incomodar. O de ficar para não ser rejeitada. O de se adaptar para não perder o amor. No momento em que começou a escrever sem censura, também começou a devolver voz àquela parte interna que fora silenciada por anos. Aquela parte que sentia, que chorava, que sabia. Aquela parte que não precisava de aprovação externa, mas de validação interna. E isso é o que Corleone chamava de contato com o si mesmo. O si mesmo não é o eu que se maquia para agradar. Não é a versão editada que mostra o que o outro quer ver. É a essência, a raiz, o centro. E Cláudia, ao perder quem já não a amava, finalmente começou a se encontrar com o que nunca deveria ter abandonado. Sua verdade interior. Essa verdade lhe dizia que estava cansada, que estava triste, que merecia mais, que não podia continuar sendo quem se acomodava para ser amada. Porque o amor que exige que você se traia não é amor. É apego. É medo. É sombra. E Jung dizia que toda sombra não integrada termina devorando o melhor de nós. Cláudia integrou sua sombra não com violência, mas com honestidade. Deixou de se negar, deixou de se mentir. E embora o processo tenha sido doloroso, cada lágrima foi como um rio que ia limpando a lama acumulada por anos. Lama feita de silêncios, de omissões, de falsas esperanças. Seu processo não foi perfeito. Teve recaídas, teve dias de saudade, de querer voltar. Mas algo dentro dela já não podia se trair de novo. Já não podia voltar àquela mesa onde se servia amor frio e olhares vazios. Já não podia regressar a um lugar onde a ternura tinha que ser negociada. Em vez disso, começou a se reconectar com o mundo, não para se distrair, mas para se reconstruir. Aproximou-se de amizades verdadeiras. Retomou sua arte. Voltou a fazer coisas sozinha sem sentir vergonha. E em cada uma dessas ações, voltava a se dizer sem palavras: te amo, me tenho. Esse me tenho é o que muda tudo. Porque quando você deixa de mendigar amor, quando deixa de insistir em quem já se foi, você recupera a parte mais poderosa do seu ser. Sua autonomia emocional. E Jung ensinava que esse é o início do verdadeiro crescimento espiritual. Porque não há nada mais evoluído do que se amar o suficiente para não insistir onde já não é nutrido. Essa capacidade de soltar a partir da consciência, não do rancor, é um sinal claro de individuação, de que a alma deixou de buscar seu reflexo no outro e começou a se reconhecer por si mesma. A maioria das pessoas fica presa em relações onde já não há amor simplesmente porque não quer tocar o fundo do vazio. Porque acredita que estar acompanhado, mesmo que mal, é melhor que se enfrentar. Mas Cláudia demonstrou que o verdadeiro inferno não está na solidão, mas em se perder tentando reter o outro. E agora que está de pé, com feridas, sim, mas também com mais clareza, mais paz, mais força, ela entende que o perdeu para se reencontrar. Que o soltou não por resignação, mas por respeito. E que nunca mais voltará a calar sua intuição só para manter uma imagem de casal perfeito. A partir dessa história realista, emocional, transformadora, a mensagem é clara. Quando alguém perder o amor por você e o fizer de forma silenciosa, com críticas sutis ou frieza, não o siga à escuridão. Volte à sua luz. E nessa luz, não volte a negar o que sua alma sabe. Não se adapte ao desinteresse, não justifique a ausência. Porque se o fizer, não só perderá o outro, perderá a si mesmo. E você é valioso demais para voltar a viver assim. Ele chegou em casa, deixou as chaves, a cumprimentou com um beijo morno e perguntou se ela já havia apagado a luz. Foi só isso. Nenhum "como você está", nenhum "senti sua falta". Apenas burocracia e silêncio. Naquela noite, jantaram juntos. Ele diante do celular, ela diante dos próprios pensamentos. Ela o olhava e não sabia em que momento ele se tornou um estranho com o mesmo rosto de sempre. Tentou fazer uma piada, mas ele não riu. Disse que algo não estava bem. Ele disse que estava cansado.
e depois mudou de assunto, como quem tampa uma fuga de gás com fita adesiva. Estavam juntos há 4 anos. Não eram perfeitos, mas se cuidavam. Riam. Se procuravam. Ou pelo menos era o que ela pensava. O que ela não sabia era que o amor não se vai de repente. Escapa em silêncios. Escorre em rotinas. Se dilui em olhares vazios. E ele já não estava. Durante semanas, Cláudia tentou recuperá-lo sem saber que já o havia perdido. Cozinhou seus pratos favoritos. Usou o perfume que ele gostava. Propôs uma viagem. Escreveu uma mensagem longa numa madrugada em que não conseguia dormir. Ele a leu. Disse: "Obrigado por compartilhar", e dormiu. Esse foi o segundo golpe. Não porque tivesse sido cruel, mas porque foi indiferente. Essa indiferença dói mais que um grito, porque um grito ao menos confirma que o outro ainda sente algo. Mas quando não há emoção, não há nada a salvar. Apenas cinzas frias sobre um colchão que já não lembra carícias. Ela começou a fazer listas mentais das vezes que ele havia mudado. Percebeu que fazia meses que ele não a abraçava sem que ela pedisse, que já não ficava olhando para ela quando falava, que respondia com frases curtas, que já não perguntava se ela estava bem, que já não notava se ela chorava em silêncio enquanto lavava os pratos. Confrontou-o numa tarde. Disse que o sentia distante. Ele, com o olhar fixo na televisão, disse: "Estou bem, é só o trabalho." E voltou ao jogo. Cláudia não soube o que doía mais, que ele mentisse ou que já não tentasse disfarçar. Começou a ler sobre relações, sobre distâncias afetivas, sobre desapego emocional. Ali encontrou um artigo que citava Carl Jung. Dizia: "O que você nega te submete, o que você aceita te transforma." Essa frase a queimou por dentro, porque ela soube, sem dúvida, que estava negando algo que já era evidente. Desde aquele dia, começou a observar sem justificar, a ouvir sem defendê-lo, a olhar sem se mentir. E então viu claramente, ele já não estava. Seu corpo ainda estava ali, mas sua alma havia feito as malas meses atrás. Só que Cláudia não quisera aceitar. Havia confundido sua permanência física com amor, e não era. O que veio depois foi pior. As críticas começaram a brotar como agulhas. "De novo você chegou tarde. Você sempre faz drama. Não entendo por que você leva isso a sério." Cada comentário era um tijolo a mais na muralha que o separava. Ela tentava ser compreensiva, mas ele não buscava compreensão. Buscava desculpas para justificar sua fuga emocional. Um dia, enquanto ela contava algo importante, ele olhou o celular. Não por urgência, por desinteresse. Ela ficou em silêncio, esperando que ele reagisse. Ele não reagiu. E nesse gesto, Cláudia entendeu que não se pode falar com quem já não te escuta com a alma. Entendeu que já não estavam tendo conversas. Estavam trocando dados. Ela deixou de insistir, não por orgulho, por dignidade. Deixou de escrever "bom dia". Deixou de perguntar como ele estava. Deixou de contar suas coisas. Não porque não o amasse, mas porque já não queria implorar uma presença que nunca mais voltou. Começou a escrever em um caderno. Cada dia, uma página. "Hoje ele também não me olhou. Hoje ele disse que eu exagero. Hoje eu disse que me sentia sozinha e ele respondeu que estava muito ocupado." Esse caderno virou seu espelho. Ali ela escreveu o que sua voz não ousava dizer. Até que um dia escreveu: "Ele não me vê, não me ouve, não me sente. Estou me perdendo tentando reter quem já não me ama." Continuou lendo Jung. Compreendeu que, quando o vínculo deixa de ser mútuo, o que continua é dependência, não amor. Que quando um segue dando e o outro só permanece por comodidade ou culpa, o que há é medo, não relação. E ela já não queria viver desde o medo. No dia em que decidiu falar com a alma, o fez sem reclamações. Olhou para ele e disse: "Sei que você já não está aqui." E aceitou. "Não te culpo. Só quero que saiba que já não vou seguir esperando que você volte com a alma enquanto seu corpo dorme ao meu lado." Ele não soube o que dizer, porque no fundo sabia que era verdade,
que fazia tempo que estava mais com sua ausência do que com sua presença, que queria ir embora, mas não sabia como, que estava esperando que ela percebesse e o libertasse da culpa. Naquela noite, ele foi embora. Não com raiva, não com drama, apenas com a mesma frieza com que havia se ido emocionalmente meses atrás. Cláudia não chorou. Não de imediato. Primeiro respirou. Sentiu um vazio estranho. Não de solidão, de espaço. Finalmente, um espaço onde voltar a se habitar. Os dias seguintes foram duros. O corpo ainda sentia falta dele. As rotinas ainda gritavam sua ausência. Mas a clareza era mais forte que a nostalgia, porque agora Cláudia não estava esperando. Estava despertando. Começou a sair sozinha, a caminhar sem destino, a escrever não sobre ele, mas sobre ela, sobre sua força. Seu silêncio, sua dignidade. Cada palavra era um retorno, cada passo uma reconquista. Um mês depois, encontrou um papel esquecido na mesa, uma lista de compras escrita por ele. Pela primeira vez, não doeu. Olhou para ele com ternura. Pensou. Isso foi. E esteve bem. Mas agora começa o que sou sem mendigar amor. Fechou o caderno. Comprou outro novo. Na primeira página escreveu: hoje não precisei justificar minha existência. Hoje, finalmente, me pertenço. O que Cláudia viveu não foi simplesmente uma ruptura. Foi uma experiência de morte psíquica. O amor, quando se retira em silêncio, não só dói, confunde. Porque não há uma linha clara entre o ainda te amo e o já não posso estar contigo. Essa ambiguidade emocional é uma forma de gaslighting involuntário que muitas pessoas sofrem sem poder explicar com palavras. Cláudia enfrentou o que Jung chamava de perda simbólica da alma do outro. Seu parceiro seguia ali fisicamente, mas o vínculo já estava morto no inconsciente. O mais devastador não foi o abandono, mas que não houvesse um ato claro de despedida. Esse tipo de fim deixa a psique suspensa, sem luto legítimo, presa na fantasia de que tudo pode voltar a ser como antes. O primeiro sintoma foi a desconexão emocional. Ela falava e ele não escutava. Compartilhava e ele não respondia. Não porque não tivesse tempo, mas porque já não estava disponível psiquicamente. Isso, para Jung, representa a morte da ponte entre inconscientes. Quando essa ponte cai, já não há vínculo real, embora as rotinas sigam. Cláudia começou a sentir que tinha que se esforçar para que ele notasse sua existência. Esse esforço constante por ser vista é um sinal claro de que sua persona, o arquétipo que representa o eu adaptado socialmente, estava desalinhada do si mesmo. Sua verdadeira essência já não era reconhecida pelo outro, e, portanto, ela começou a se silenciar. O segundo sinal foi ainda mais claro: a crítica constante. Mas não uma crítica direta, mas passiva, através da indiferença, do julgamento sutil, dos comentários que minavam sua autoestima. Nesse ponto, ele já estava projetando sua incomodidade interior sobre Cláudia, fazendo-a carregar sua incapacidade de ser honesto consigo mesmo. A partir da teoria dos complexos junguianos, o comportamento dele pode ser entendido como uma manifestação de sua própria sombra. Ele não podia dizer "já não te amo", então precisava justificar sua saída emocional, fazendo-a parecer responsável por sua frieza. Esse mecanismo defensivo o protegia da culpa, mas condenava Cláudia à incerteza. Cláudia, ao perceber tudo isso, entrou em um conflito interno entre sua intuição, que gritava "isso acabou", e seu eu esperançoso, que ainda acreditava que podia fazer algo para reviver o vínculo. Essa tensão é uma forma de dissonância psíquica que pode levar ao autoabandono. É o momento em que a alma se dobra para não perder o pouco que resta do outro. No entanto, quando leu Jung e começou a escrever em seu caderno, algo novo emergiu: a função transcendente. Esse é um processo no qual a consciência começa a dialogar com o inconsciente através do símbolo, da linguagem profunda, dos sonhos, do corpo. Cláudia já não estava reagindo, estava integrando,
Seu despertar não foi imediato, mas foi autêntico. Ao ver que ele não a escutava, ela deixou de falar com ele e começou a falar consigo mesma. E nesse diálogo, começou o verdadeiro processo de individuação, o retorno ao centro de seu próprio ser. Jung afirmava que esse processo costuma começar com uma ruptura, com uma perda que obriga o eu a deixar de projetar e a voltar para dentro. A decisão de não insistir, de não brigar, de não gritar, foi um ato de sabedoria emocional. Não foi passividade, foi poder interior. Porque a verdadeira força aparece quando você escolhe não se arrastar por amor, mas se sustentar por dignidade. Isso marca o início do renascimento psicológico. Através da dor, Cláudia começou a reapropriar-se de sua energia psíquica. Já não a depositava na tentativa de recuperar quem não a escolhia. Essa energia voltou a ela na forma de escrita, de introspecção, de caminhadas solitárias. E como dizia Jung, a alma se cura quando volta a ocupar seu lugar no corpo. Ela deixou de se justificar, de se defender, de demonstrar que merecia ficar em uma relação que já não tinha alma. Essa é a ferida central de muitos. Tentar convencer o outro de que ainda somos dignos de amor. Mas a verdade é que o amor não se demonstra quando se foi. Se honra quando se deixa ir. Cláudia começou a perceber que o vazio que sentia não era apenas a ausência dele, mas a ausência de si mesma. Durante anos, ela havia se moldado para ser a parceira que ele precisava, silenciando partes de si que julgava inconvenientes. Sua risada alta, sua paixão por poesia, suas tardes de leitura silenciosa. Tudo isso havia sido guardado em uma gaveta para não incomodar. E agora, com ele fora de sua vida, ela se perguntava: quem sou eu sem ele? Quem sou eu sem tentar agradar? Essas perguntas não eram fáceis, mas eram necessárias, porque, como Jung dizia, o caminho da individuação exige que enfrentemos o vazio para encontrar o que é verdadeiramente nosso. Ela começou a resgatar essas partes esquecidas. Comprou um livro de poesia e leu em voz alta, sozinha, na sala de estar. Riu alto de uma série que ele nunca gostava de assistir. Aceitou um convite de uma amiga para um café, algo que não fazia há meses porque ele sempre parecia incomodado quando ela saía. Cada pequeno ato era uma declaração de independência, não contra ele, mas a favor de si mesma. E com cada passo, Cláudia sentia que estava voltando para casa. Não a casa que dividiam, mas a casa que era seu próprio coração. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, viu um casal discutindo. Não era uma briga violenta, mas havia algo familiar naquela troca. Ele falava com desdém, ela tentava se explicar. Cláudia sentiu um aperto no peito, mas não era mais dor. Era reconhecimento. Ela já havia sido aquela mulher, buscando ser ouvida, buscando ser vista, mas agora, olhando de fora, percebeu o quanto havia crescido. Percebeu que não queria mais estar naquela dança de justificar sua existência. E pela primeira vez, sentiu gratidão por sua dor, porque foi ela que a levou aonde estava agora. Gratidão não significava ausência de saudade. Havia dias em que a memória dele ainda aparecia, como uma música antiga que toca sem aviso. O cheiro de café pela manhã, a maneira como ele dobrava as camisas, pequenos detalhes que ainda tinham o poder de apertar o coração. Mas Cláudia aprendeu a não fugir desses momentos. Em vez disso, os acolhia. Você fez parte de mim, pensava, e está bem que tenha sido assim. Mas agora eu sigo. Esse acolhimento era diferente de se prender ao passado. Era honrar o que foi sem deixar que definisse o que seria. Ela também começou a perceber que o fim do relacionamento não era apenas sobre ele. Era sobre ela mesma e sobre padrões que carregava desde muito antes dele. Crescer com uma mãe que sempre se sacrificava pelo pai havia plantado nela a ideia de que amor era sinônimo de renúncia, que para ser amada, ela precisava se diminuir, se adaptar, ser menos exigente. O caderno, que antes era um espelho de sua dor, agora se tornava um mapa de sua história. Ela escrevia sobre sua infância, sobre as vezes em que se calou para não desagradar, sobre os momentos em que escolheu ficar em silêncio para evitar conflitos. E ao escrever, percebia que o que vivia com ele era, em parte,
uma repetição de algo muito mais antigo. Essa descoberta foi libertadora, mas também assustadora, porque significava que a mudança não era apenas deixar ele ir, mas transformar a si mesma. Era romper com um padrão que não começou com ele e que poderia se repetir se ela não o enfrentasse. Cláudia decidiu que não queria mais viver assim. Não queria mais se calar por medo de rejeição. Não queria mais negociar sua presença por migalhas de atenção. E para isso, precisava aprender a se amar de uma forma que nunca havia feito antes. Começou a praticar pequenos rituais de autocuidado. Não os do tipo superficial, como máscaras faciais ou banhos perfumados, mas os que tocavam a alma. Sentava-se em silêncio todas as manhãs, com uma xícara de chá, e se perguntava: como estou hoje? O que sinto? O que preciso? Essas perguntas, que nunca haviam sido feitas, eram agora um compromisso diário. Ela também começou a meditar, guiada por um aplicativo simples que encontrou online. Não era perfeita nisso, sua mente vagava, seus pensamentos se atropelavam, mas o ato de tentar já era uma forma de se dizer: você é importante, você merece esse tempo. Com o tempo, Cláudia percebeu que estava se tornando mais leve. Não porque a dor havia desaparecido, mas porque ela já não a carregava sozinha. Dividia-a com suas amigas, com seu caderno, com suas caminhadas. E aos poucos, começou a enxergar a beleza em sua solitude. Antes, estar sozinha era sinônimo de fracasso. Agora, era um espaço de liberdade. Um espaço onde podia ser inteira, sem precisar se explicar ou se justificar. Um dia, enquanto arrumava o armário, encontrou uma foto antiga deles. Estavam sorrindo, abraçados, em uma viagem que fizeram no 2º ano de namoro. Cláudia olhou para aquela imagem e, em vez de chorar, sorriu. Não por nostalgia, mas por compreensão. Nós fomos felizes, pensou, e isso não se apaga. Mas agora eu escolho a minha felicidade. Guardou a foto em uma caixa, não para escondê-la, mas para honrá-la como parte de sua história. E ao fechar a caixa, sentiu que também estava fechando um ciclo. O processo de Cláudia não era linear. Havia dias em que a dúvida voltava, em que se perguntava se poderia ter feito algo diferente. Mas, com o tempo, essas perguntas foram perdendo força, porque ela sabia que o que havia feito, escolher a si mesma, era o mais corajoso que poderia ter feito. E como Jung dizia, a coragem de enfrentar o próprio vazio é o que nos leva ao encontro do si mesmo. Hoje, Cláudia não é uma mulher curada, no sentido romantizado da palavra. Ela ainda tem cicatrizes, ainda tem dias de fragilidade, mas também tem algo que nunca teve antes: a certeza de que é suficiente, de que não precisa mendigar amor nem negociar sua existência, de que o amor, quando verdadeiro, não exige que você se traia, e acima de tudo, ela tem a si mesma. E isso, ela agora sabe, é o maior tesouro que poderia encontrar. Sua história é a de muitos, a de quem percebeu tarde que estava mendigando migalhas emocionais, mas também é a história de quem soube dizer basta, de quem compreendeu que o abandono mais letal não é o que o outro comete, é o que se comete contra si mesmo para evitar que o outro vá embora. E quando deixou de justificar o silêncio, começou a ouvir sua própria voz. Quando deixou de insistir no olhar alheio, começou a se olhar por dentro. E nesse movimento interior, Cláudia se reencontrou com a mulher que já não precisava ser escolhida, porque já havia se escolhido. Essa é a vitória final. Não que ele volte, não que se arrependa, mas que você se reencontre com a versão de você que já não pede permissão para ser amada. Porque essa versão não depende do outro. Essa versão nasceu do fogo. E o fogo, quando não destrói, purifica.